Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje é dia 4 de maio de 2021. Para iniciar a nossa aula, iremos fazer a nossa oração, como todos os dias, né? Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos registrar o nosso cabeçalho, Escola Municipal Odila Galilista, terça-feira, 4 de maio de 2021. Vamos colocar aqui o som e nossa rotina de hoje é a apostila, né? Sabe? Da geografia. Geografia nas páginas 20, 21, 22, 23 e 24. Bom, vamos lá? Pro, minha apostila minha mãe já levou na escola. O que eu vou fazer? Você irá fazer a aula normalmente, vai prestar atenção e na hora da atividade você pode registrar a atividade no caderno, tá bom? Vamos então para a nossa aula de geografia. Vocês viram ontem, na aula de ontem, que o Brasil está dividido em 5 regiões: a região norte, a região nordeste, sudeste, centro-oeste e a região sul. Dessas 5 regiões, vocês estudaram 3, que foi a região norte, a região centro-oeste e a região nordeste. E faltam 2, então hoje nós vamos estudar as 2 que faltam, que é a região sudeste e a região sul. Então vamos iniciar na página 20 pela região sudeste. A região sudeste é a região mais populosa e industrializada do Brasil, com destaque para os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que oferecem muitas atividades econômicas, culturais e educacionais. Então, olha aí, que informação que é mais importante sobre a região sudeste neste parágrafo? Que é a região mais populosa e a mais industrializada, se vocês quiserem grifar essa informação, então, é a região mais populosa e industrializada. Pode usar o marca-texto ou um lápis colorido. As mais cidades com maior destaque são São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem muitas atividades econômicas. Tem indústria de todo e quanto é tipo, tem comércio, né? E muitas atividades culturais. O que é cultura, gente? Cultura é tudo que está relacionado a um determinado povo, a um determinado grupo de pessoas. Então, o tipo de música que se ouve, o tipo de roupa, a maneira como se fala, aquilo que a gente costuma comer, né? Tudo isso são características culturais de um determinado povo, tá? Então, tem muitas atividades culturais em São Paulo, né? Rio de Janeiro e na região sudeste como todo. E tem muitas também atividades educacionais, nós temos muitas universidades, muitas escolas. Em razão do vai e vem de pessoas e mercadorias, a região sudeste tem muitas vias de circulação, entre estradas, portos e aeroportos. O que é via de circulação? É por onde as pessoas ou as mercadorias se locomovem de um lugar para o outro. Então, existem estradas onde os carros, os caminhões, os ônibus, né, carregam pessoas e mercadorias. Os portos, que é onde os navios atracam, e os aeroportos, que é onde a gente tem os aviões. Nessa região, encontramos uma ampla diversidade cultural por causa do grande número de pessoas que vieram de outras partes do Brasil e até mesmo de outros países. Assim, ocorrem diferentes festejos, principalmente na cidade de São Paulo, como a festa da imigração japonesa, que acontece todos os anos no bairro da Liberdade. Então, aqui, ó, nessa região, a gente tem uma grande diversidade cultural. O que é diversidade? Diferença. Tem muitas culturas diferentes. Por quê? Porque as pessoas vieram de muitos lugares para trabalhar aqui na região sudeste. Lembra lá das migrações que nós estudamos? Então, as pessoas saíam de sua cidade para buscar uma melhor condição de vida em outro lugar. Então, a gente recebeu pessoas da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste. Essas pessoas, quando vieram para a região sudeste, elas trouxeram consigo o jeito de se vestir, as músicas que eles gostavam, as festas que eles faziam, né? Então, isso são características culturais. Então, isso trouxe uma grande diversidade cultural para a região sudeste. Então, a gente tem festas típicas que acontecem na região sudeste e que são lá do norte. Nós temos festas típicas que acontecem
na região sudeste, como a festa junina, por exemplo, que é uma característica da região nordeste. Então, isso é diversidade cultural, tá? Uma das festas famosas que tem nessa região acontece na cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, que é um bairro de imigração japonesa, que é a festa, né, de origem japonesa que acontece aí para relembrar a cultura do país de origem deles, tá? Acontece todos os anos no bairro da Liberdade, um festival de origem japonesa que vai relembrar a cultura desse lugar. Isso é um dos exemplos, mas tem festas juninas, tem muitas festas que acontecem em São Paulo e que são de outras regiões brasileiras. Aqui nós temos o mapa da região sudeste, né, que vem do IBGE, com a rosa dos ventos aqui, que indica as direções, né, as informações aqui da legenda, a bolinha que significa capital do estado, a localização da região dentro do mapa do Brasil e a escala, quantas vezes essa região teve que diminuir para chegar, né, nesse mapa. Então, olha aqui, a região sudeste ela é composta pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A capital de São Paulo é a cidade de São Paulo, a capital de Minas Gerais é a cidade de Belo Horizonte, a capital do Espírito Santo é a cidade de Vitória e a capital do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Percebam, né, que nós temos aqui o nosso estado, nós moramos aqui, ó, no estado de São Paulo, nosso município de Macatuba, então está na região sudeste, dentro do estado de São Paulo. Aqui nós temos algumas imagens da nossa região, o Rio de Janeiro, um porto aqui na cidade de Vitória, e aqui as imagens do festival de origem japonesa que eu comentei agora há pouco. Então, o que é importante a gente saber sobre a região sudeste? Que é a mais populosa, né? Que recebeu gente de muitas regiões, por isso tem uma grande diversidade cultural. Vamos para a próxima região, que está na página 20 ainda, região sul. É a menor região em extensão territorial. É a segunda mais industrializada do país e apresenta uma atividade agrícola moderna. É conhecida pelas baixas temperaturas durante o inverno na maior parte do seu território. Então, quais são as características da região sul apresentadas até o momento? É a menor em tamanho, extensão territorial é tamanho, e a segunda mais industrializada. Qual que é a primeira? Sudeste. A segunda, sul. Muitos alemães, ucranianos e holandeses, italianos e poloneses saíram de seus países de origem e vieram para o Brasil, especificamente para o sul do país, trazendo consigo aspectos de suas culturas e contribuindo para a construção de muitas cidades. Então, a região sul ela recebeu imigrantes alemães, ucranianos, holandeses, italianos e poloneses. Eles trouxeram consigo também, o que a Pro falou que a gente traz quando a gente se muda? A cultura, então, o jeito da gente se falar, da gente se vestir. Então, esta região sul, ela tem muitas características que lembram estes povos que chegaram aí para povoar a região sul do Brasil. Aqui nós temos algumas imagens, olha. A Vila Germânica em Blumenau tem características da colonização alemã. E aqui a cidade de Curitiba. Outra curiosidade que nós temos aqui, ó, é a colheita de trigo. Essa região tem agricultura, na sua agricultura a colheita do trigo como uma das atividades. O trigo serve para quê? Para fazer farinha, para fazer o nosso pãozinho, o nosso bolinho e tudo que leva farinha branca. Aqui nós temos o mapa da região sul. Quais unidades da federação compõem a região sul? Paraná, cuja capital é Curitiba, Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, Rio Grande do Sul, que a capital é Porto Alegre. Então, o que é importante lembrar da região sul? É a menor em extensão territorial e a segunda mais industrializada do nosso país. Então, agora, nós fechamos as 5 regiões do nosso país. E temos um textinho aqui para ler na página 21, que vai nos lembrar de nossa responsabilidade enquanto cidadão brasileiro para fazer com que o nosso país cresça, que o nosso país melhore. Estudamos a divisão do território brasileiro e percebemos o quanto grande é o nosso país.
Para que ele continue evoluindo nas ações de melhoria nas atividades econômicas, sociais e ambientais, os cidadãos precisam fazer a sua parte, respeitando as leis, os espaços públicos e a natureza, não jogando lixo no chão ou nos rios, por exemplo. Precisam também escolher com responsabilidade os políticos que os representarão nos poderes executivo e legislativo, a fim de que eles possam administrar corretamente cada unidade político-administrativa do território brasileiro. Então, gente, é importante cada um fazer a sua parte, né? Não cuidar do lixo, cuidar da natureza, economizar água e também saber escolher direitinho o prefeito, o governador e o presidente, que são o executivo, que vão administrar nossa cidade, nosso estado, nosso país. E também escolher direitinho o vereador, o senador, o deputado, que são eles o quê? Que fazem o quê? Que organizam a vida das pessoas, que organizam como que vai ser gasto o dinheiro, onde vai investir, se vai melhorar a educação, a saúde, são eles que decidem. Então, nós temos que saber direitinho quem escolher. Nós somos responsáveis, porque nós colocamos eles aonde eles estão. O prefeito, quem escolheu? Nós. Quem escolheu o governador? Nós. Quem escolhe o presidente? Nós. Então, é importante cada um fazer a sua parte. Só quando cada um tiver consciência, nosso país vai crescer. Nesse momento que nós estamos vivendo, ainda que vivemos tempos difíceis, né, que é a luta contra o coronavírus, nós devemos lembrar que cada um tem que fazer a sua parte. Como, Pro? Usando máscara, não saindo à toa, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento social. Fazendo isso, o nosso país volta a crescer, porque vai diminuir o número de casos, o comércio vai poder abrir e as pessoas vão poder trabalhar. Então, todos nós somos responsáveis por ajudar o nosso país a voltar a crescer. Vamos lá? Para as atividades da página 22. Então, olha lá. Número 1. Quais as unidades da federação fazem parte da sua região? Responda utilizando os nomes e as siglas. Para descobrir isso, volta ao vídeo, escuta novamente o que a Pro falou e aí consulta o mapa. 2. Relacione cada região com o texto que corresponde às informações sobre seu território. Norte. Daí nós temos 1 norte, 2 nordeste, 3 centro-oeste, 4 sudeste e 5 sul. Então, nós vamos relacionar os números, colocar aqui, ó, com a característica. Por exemplo, tem o maior número de unidades federativas. É o norte? É o nordeste? É o centro-oeste? É o sudeste ou o sul? Se vocês voltarem lá, vocês vão descobrir que é o nordeste. Então, vai vir aqui, vou pôr número 2. E as demais, vocês vão fazer sozinhos. Detém o maior nível de industrialização. É o 1? É o 3? É o 4 ou é o 5? No inverno, abriga a capital do Brasil. Qual região? No inverno, grande parte dessa região tem temperaturas baixas. Qual região que é? E é a região mais extensa, a maior em território. Quem que é? Então, relacionar o número à característica. Para isso, você vai voltar e ler novamente o texto. Pro, já entreguei minha apostila, estou fazendo no caderno. Volte e ouça o vídeo. Ouça o vídeo da aula de ontem, ouça o vídeo da aula de hoje, que você conseguirá encontrar a resposta com grande facilidade. Tenho certeza que vocês irão conseguir. 3. A coleta de lixo é um serviço essencial para as cidades. Observe a imagem e responda. Olha aqui, ó, o lixo. Tá jogado no lugar certo esse lixo, gente? É um bueiro na cidade de São Paulo. Olha que lugar. Bueiro é onde tem que escorrer a água. Aí joga o lixo aqui, entope tudo. Quando vem a chuva, o que acontece? Vocês já sabem. Enche a rua de água, destrói casa, destrói carro. Não é legal. Da enchente. Então, o lixo não deve ser descartado em lugar errado. Por quê? E além do mais, pode juntar o quê? Bicho, rato, barata, que pode trazer doença para a gente. De quem é a responsabilidade pela limpeza do município? Quem que é o responsável por recolher esse lixo? É o governador? É o prefeito? Quem que é? O médico? Quem que tem que recolher esse lixo? Quais riscos esse lixo pode gerar para a população? O que esse lixo pode trazer de problema para a gente? O que você, como cidadão, pode fazer para que essa cena não seja vista no seu município? O que nós temos que fazer para que isso não aconteça?
que é de nossa responsabilidade? Alguém jogou esse lixo aqui, né? Quem será? Bom, vamos falar agora. Encerramos então o assunto aí, né? Da regionalização do Brasil. Mas as regiões têm um nome: Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Por que se chama desse jeito? Por conta das direções cardeais e colaterais. Então, nós vamos ver isso agora. As regiões brasileiras foram nomeadas de acordo com a sua posição no mapa do Brasil. Vamos entender um pouco mais como isso aconteceu? Desde muito tempo, o ser humano tem necessidade de se localizar e se orientar no espaço geográfico. Para isso, ele buscou meios de orientação observando astros e estrelas e o movimento aparente do Sol ao longo do dia, dando as direções cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Então, o homem usou para criar, né, nomear as direções, a posição do Sol, e aí criou, então, os pontos cardeais, que é o norte, o sul, leste e oeste. Observe a ilustração a seguir de uma criança se orientando pelo movimento aparente e pela posição do Sol com a rosa dos ventos embaixo dela, a fim de que possamos visualizar com maior facilidade as direções cardeais. Aqui está a rosa dos ventos e aqui estão os pontos cardeais. Então, olha lá, o menininho está de braços abertos. Onde o Sol está nascendo, a gente chama de leste. O contrário é o oeste. À frente do menino está o norte e atrás está o sul. Então, nós podemos sempre nos orientar pela posição em que o Sol nasce. Então, o Sol sempre nasce no leste. Se eu sei que o lado do Sol nascer é o leste, o contrário vai ser o oeste. Na frente, norte e atrás sempre sul. Portanto, quando abrimos os braços e posicionamos a mão direita na direção em que o Sol aparece, estaremos indicando a direção leste. Então, no lugar que o Sol está, a minha mão direita está o leste. A mão esquerda, por sua vez, estará apontada para a direção oeste. Então, oeste com a mão direita, oeste com a mão esquerda. À nossa frente estará sempre o norte e atrás o sul. Entre os pontos cardeais estão os pontos colaterais. Então, entre dois pontos cardeais, nós encontramos os pontos colaterais. Quais são eles? Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Observe todos os pontos cardeais e colaterais posicionados na rosa dos ventos. Então, nós temos aí o norte, o sul, o leste e o oeste. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, o leste e o sul, nós temos o sudeste, o sul e o oeste, o sudoeste, e entre o oeste e o norte, o noroeste. O que é a rosa dos ventos? É esse desenho aqui, ó, que indica tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais. Então, a rosa dos ventos, ela sempre está presente nos mapas para mostrar a direção em que cada coisa, ou cada unidade da federação, ou cada cidade está, tá? Rosa dos ventos é um elemento presente em mapas que nos permite saber a localização correta das direções cardeais e colaterais. Se você voltar nos mapas das páginas anteriores, você vai confirmar isso, que sempre tem a rosa dos ventos para mostrar a posição e a direção cardeal em que determinada unidade da federação ou cidade está. Atividades. Observe a imagem a seguir de uma criança utilizando a trajetória aparente do Sol para se localizar. Depois complete as frases. Olha a criança aqui. Olha o Sol aqui. Ele abriu os braços e está tentando se localizar. Então, de acordo com a rosa dos ventos, o que a gente aprendeu, vocês vão dizer que o Sol aparece toda manhã em que lado? No leste, no oeste, no norte ou no sul? O cultivo de milho, olha o milho. O milho está no norte, no oeste, no sul ou no leste em relação ao menino? E a água, o rio, ó. O rio. Ele está a norte, a oeste, a leste ou a sul do menino? Para complementar, temos mais uma atividade. Complete a rosa dos ventos com as direções que estão faltando. Algumas direções, tanto de pontos cardeais ou colaterais, não foram escritas nessa rosa dos ventos. Então, vocês irão voltar, né, e vão verificar. Aqui, fica quem?
Norte, Nordeste, o que está faltando? Aqui, está faltando um ponto colateral. Qual ponto colateral está faltando? Como que eu abrevio o Sul? E aqui, como que eu abrevio o Sudoeste? Aqui, qual ponto cardeal está faltando? Como é que chama esse que tem abreviação O? Como é que chama esse ponto colateral cuja abreviação é NO? Vocês vão voltar lá para responder, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir, porque está tudo muito facinho. Lá no material de apoio de geografia, na página 4, vocês encontrarão mais uma atividade que se utiliza das direções, tá? Vocês têm aqui, ó, observe a seguir a rosa dos ventos, aqui, as direções, e aqui a planta de parte de uma cidade. Então, aqui tem, ó, o cinema, a farmácia, o hospital, o mercado, uma praça, uma escola, né, um posto de gasolina, ok? E aí tem algumas perguntas para a gente responder sobre isso. Padaria. Então, olha lá, em relação à praça, em qual direção está o hospital? A praça está aqui, ó. A praça está ao norte. E o hospital? Em relação à praça, ele fica onde? No sul. Em relação ao museu, qual direção está a escola? O museu está aqui, a escola está aqui. Ela está no norte, no sul, no leste, no oeste, onde ela está? Em relação ao mercado, em qual direção está o cinema? O mercado está aqui. Ele está no norte, no sul, no leste ou no oeste? Em relação ao posto de combustível, em qual direção está a farmácia? A farmácia está aqui. Ele está a norte, a leste, a oeste, a sudoeste? Que lado que ela está? Em relação ao posto. Em relação ao mercado, em qual direção estão a panificadora e o posto de combustível? A panificadora está aqui, ó. E o posto de combustível está aqui. Em que direção eles estão em relação ao mercado? Olha lá na Rosa dos Ventos. Tá? Se tiverem dúvidas, é só perguntar para o professor. Voltem o vídeo, assista quantas vezes for necessário. O importante é fazer a atividade. Um grande beijo para vocês, né? E até a próxima aula. Beijão!